Se você puder ir abrindo a sua Bíblia, em 1 Timóteo 6, versículo 6, graça e paz, amém? É sempre um prazer estar aqui com os irmãos, aqui em cima. 1 Timóteo 6, versículo 6. Eu vou ler na NAA, que é a que está ali sendo projetada. Amém? Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu peço pelo nosso coração, eu peço que o Senhor aplique essa palavra. Deus, que o Senhor venha cair sobre nós com espírito de sabedoria, espírito de entendimento, que nós venhamos a ter os nossos olhos, ó Deus, do coração iluminados para compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, que todo empecilho, que toda fortaleza mental seja quebrada e levada cativa em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Esse texto é um texto que particularmente muitos conhecem, particularmente eu gosto muito e muitos conhecem, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu acredito que todos aqui já tenham ouvido pelo menos uma vez esse texto. Apesar dessa frase, dessa parte do versículo, né, ser muito famosa, hoje eu gostaria de tratar com os irmãos de uma forma um pouco mais abrangente esse texto, né? Basicamente, Paulo aqui, escrevendo a Timóteo, ele vai estar falando um pouco sobre uma propensão do coração do homem, uma inclinação do coração do homem, que é se tornar avarento, que é se tornar ganancioso. Sabe, e é engraçado porque uma constante, né? Você já parou para pensar que em algum momento o ser humano, ele parou para pensar que ele queria ter, sei lá, dá um exemplo aqui, um animalzinho a mais do que o seu coleguinha, que tinha uma ovelhinha, que tinha uma vaquinha. Ele queria ter um pouco mais de alimento que ele plantou, ele queria ter um pouco mais. E ele que começou a crescer. E aí, de repente, vieram os metais, e agora eu quero ter um pouco mais de metais, e agora eu quero ter um pouco mais de poder. O ser humano, ele desde da sua raiz, ele se torna descontente. Ele se mostra descontente, ele se mostra ganancioso. É uma inclinação. Desde o início da Bíblia, a gente pode perceber um movimento de Deus para afastar o homem desse perigo. Né? Se você puder abrir comigo em Eclesiastes 2. Eclesiastes 2, a gente vai só passar por ele, se não der para abrir rápido, acompanha comigo ali no telão. Vou falar para você o versículo agora, Sara. Eclesiastes 2, no versículo 3. Isso mesmo? Isso. Diz assim: resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de água, para com elas regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e também tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, e nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho com que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então nós vemos a realidade de um homem, nesse caso de Salomão,
que ele se propôs, ele colocou no seu coração o desejo de amontoar riquezas, o desejo de amontoar dinheiro, de construir casas e de empreender grandes obras, e no final ele olha para as suas mãos e ele diz: não valeu de nada, foi correr atrás do vento. Também em Lucas 12, não precisa abrir agora, a gente vai ver uma parábola que Jesus conta sobre um homem que teve uma colheita maior do que a esperada. E quando essa colheita veio e ele enriqueceu, ele decidiu botar abaixo o celeiro que ele tinha e construir um outro celeiro maior, que comportasse aquela quantidade de alimento, que comportasse aquela quantidade de riqueza. E aí Deus olha do céu e ele chama aquele homem de louco, porque naquela noite mesmo ele iria morrer, eles iriam pedir a alma dele. E a pergunta é: para quem vai ficar tudo isso que você tem ajuntado? Então Deus, ele se esforça para mostrar ao homem, como também em Timóteo, no texto que nós lemos primeiro, mostrar ao homem o perigo de amontoar riquezas para essa terra. E quando eu falo de riquezas para essa terra, eu não falo somente de dinheiro, gente. Aqui o foco não é necessariamente o dinheiro é uma das coisas, porque as riquezas que a gente tem nessa terra vão muito além do dinheiro. O nosso tempo, o tempo investido que a gente tem, o nosso tempo, né, já diz, é dinheiro. Então o tempo que a gente gasta, as emoções que a gente tem, o dinheiro que a gente gasta, tudo isso envolve um comprometimento com a terra. Comprometimento esse, que a Bíblia vai chamar de loucura, vai chamar de engano e vai chamar de perigo. E é muito interessante porque a humanidade, mesmo diante de todos esses alertas, de todos esses avisos de Deus, e principalmente a igreja, eu coloco aqui, porque é esperado do mundo que ele ame o mundo, não é verdade? João vai dizer que o que há no mundo, que é a cobiça dos olhos, que é a concupiscência da carne e a soberba da vida, isso que há no mundo, esses desejos desordenados, eles pertencem ao mundo e vão acabar com o mundo, mas o problema é quando esse tipo de coisa começa a entrar na igreja. Quando isso começa a acontecer, um alerta deve ser ligado em nossos corações. Sabe, quando a igreja ela começa a provar de teorias e teologias, como por exemplo a teologia da prosperidade, que ensina que Deus está aqui para te tornar próspero. Sabe, teologias como a teologia do coach, que também, no fundo, é uma teologia da prosperidade. Sabe, a mentalidade desse mundo tem sido, eu não sei se você sabe, mas existiu um filósofo chamado Foucault, não sei se você conhece ele, e ele dissertou um pouco sobre esse homem de hoje em dia, que ele chama de homem neoliberal. E ele vai falar que o homem que há um tempo atrás se contentava em simplesmente entrar numa empresa e bater o seu cartão, trabalhar 8 horas por dia e sair, já não é mais o homem de hoje. Hoje o homem ele é empreendedor. Hoje o homem ele precisa virar as noites trabalhando e ele precisa enriquecer, ele precisa ser o mais produtivo não somente no trabalho, ele precisa ser o melhor na academia, ele precisa ser o melhor nisso, o melhor naquilo outro. É um homem que está constantemente superando as suas metas, está sempre tendo uma competição consigo mesmo, sempre tendo uma competição com os outros. É um homem que está constantemente trabalhando, constantemente afadigado. É o homem pós-moderno. É um homem que o seu foco é crescer na vida, é subir na vida. E a gente vê isso sendo mostrado muito nos anúncios de YouTube, por exemplo, né? A gente sempre vê a semana do 6 em 7. Não sei nem se eu posso citar isso no YouTube aqui, não, acho que não pode, né? A semana do 5 em 6. Sabe, esse tipo de anúncio que mostra um enriquecimento rápido, um enriquecimento acelerado, que mostra uma gana por conseguir crescer. E no fundo, o que a Bíblia nos ensina? Qual é o tipo de relacionamento que o cristão deve ter com esse mundo? E quando eu falo de mundo, eu não estou necessariamente falando do pecado. Eu estou falando do mundo secular, do cosmos, da criação. Sabe, irmãos, é necessário que nós saibamos lidar com o mundo, para não cair nessas armadilhas, qual Paulo nos alerta. Então, de que forma nós podemos fazer isso? Primeiro, nós precisamos entender uma relação que a Bíblia coloca. Existe uma diferença entre o cosmos. São 2 palavras que a Bíblia usa para mundo. Quando a gente vai ver mundo na Bíblia, são 2 palavras em grego, no caso do Novo Testamento. A primeira é cosmos e a segunda é aion. Cosmos é aquele texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Deus não ama o mundo caído. Você concorda comigo? Então qual o mundo que ele amou? O mundo cosmos, a criação, aquilo que ele fez, a obra das suas mãos. Isso ele ama. Agora, quando diz assim, o mundo vai passar, ou não ameis o que há no mundo. Que mundo está falando? Mundo aion. É uma outra palavra que significa era presente. É o tempo em que a gente está vivendo, esse sistema caído que a gente está vivendo. É disso que a Bíblia fala. Então, o que acontece? Muitas vezes, o cristão,
o homem, enfim, ele acaba se apegando demais a esse aion, a essa era presente. E sabe qual que é o problema da era presente? É que ela um dia vai se tornar a era passada. Por quê? Porque tem uma era vindoura. Faz sentido isso, gente? Está vindo um novo tempo. Está vindo uma nova era, e não a nova era que nós estamos acostumados a criticar, né? Não é essa. É um novo período que vai ser iniciado por Jesus com o seu governo sobre essa terra. E nesse novo período, para que ele entre, é necessário que essa era atual passe. Essa era atual que, segundo a Bíblia, é governada por um príncipe, e esse príncipe é Satanás. A Bíblia vai dizer o príncipe que governa sobre essa era, o Deus dessa era. E esse príncipe é Satanás, e ele estabelece um modo de pensar, ele estabelece um modo de agir, e o nosso cuidado é que nós não venhamos a nos modelar por esse modo de pensar e por esse modo de agir. A Bíblia diz, existe um clamor lá em Apocalipse, que diz assim, Deus diz, ele olha para o seu povo e ele diz, sai da Babilônia, ó povo meu, para que vocês não sejam destruídos junto com ela. Ou seja, a Babilônia que fala desse sistema caído. Quando nós nos tornamos muito parecidos, nos tornamos muito semelhantes a essa era, o risco que corremos é sermos destruídos junto com ela. Sabe o que acontecia no exílio lá de Israel, na Babilônia? Vocês se lembram? Israel foi levado a um exílio de 70 anos na Babilônia. E durante aquele período, Deus ele sempre incentivou, se lembrem de Jerusalém. Alguns salmos que eram compostos falavam, por exemplo, que a minha mão atrofia, minha mão direita atrofie se eu me esquecer de você, ó Jerusalém. Que minha língua se colhe no céu da boca e eu me torne mudo se eu me esquecer de você. Era o tipo de coisa que era falada. E aí eu fico pensando, eles diziam isso, eles cantavam isso, mas no momento em que foi dada a ordem para voltar para Jerusalém, poucos voltaram. Poucos de fato voltaram. Por quê? Porque muitos tinham construído casas na Babilônia. Muitos tinham construído as suas vinhas na Babilônia. Muitos tinham enriquecido na Babilônia. E quando chegou a hora de voltar, eles estavam apegados àquele lugar. Eles estavam apegados àquela realidade. E o risco que nós corremos é de cometer essa loucura, que Deus chama de loucura. Nos apegarmos tanto a esse período, nos apegarmos tanto a esse momento, porque é um momento. A Bíblia dá a certeza que o mundo passará. Nos apegarmos tanto, quanto, se a gente fosse colocar a nossa vida num gráfico de pizza, quanto do nosso tempo, quanto das nossas emoções é gasto com o hoje. Né, tem um videozinho, acho que a gente já passou ele aqui uma vez, que mostrava uma cordinha e na ponta da corda um pedaço vermelho, e diz assim, o que você faz nesse período aqui determina todo o resto. E nós temos gastado e investido toda a nossa energia nesse pequeno período, nesse pequeno momento. Abre comigo em Mateus 6. Mateus 6, no versículo 19. Diz assim, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Só até o último. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Sabe, a Bíblia dá, sim, um curso de investimento. E não é em LCI, nem LCA, nem Tesouro Direto, mas é no Tesouro do Céu. E sabe, é muito interessante, por quê? Porque ele diz, ajunte um tesouro no lugar onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba e a ferrugem não consome. Ou seja, se você tivesse um dinheiro, um montante aí que você juntou ao longo da sua vida, e você quisesse investir, e você chegasse para o seu corretor ali de investimento e você apresentasse esse dinheiro para ele e falasse, onde é que é o melhor lugar para investir? E aí ele virasse para você, olha, tem um lugar que você pode investir, uma ação específica, mas é que em 3 anos ela vai falir e você vai perder todo o seu dinheiro com isso e é perigoso você ainda ficar endividado. Quantos aqui continuariam com esse investimento? E por que nós continuamos investindo em uma coisa que já temos certeza que vai cair?
em uma coisa que já temos certeza que vai acabar. Então Jesus ele dá essa orientação. Cara, vocês sabem que isso vai passar, vocês sabem que essa realidade vai acabar, então por que continuam gastando todo o tempo, todo o esforço, toda a energia com algo que certamente vai falhar? Não é um investimento de alto risco, é um investimento de certa derrota. Não é como uma ação que você tem 10% de chance de ficar muito rico e 90%. Não, é certeza de fim. É certeza. Mas aí o que ele diz? Ajuntem tesouro no céu. Por quê? Porque onde tiver o seu tesouro, aí está também seu coração. E ele coloca 2 lugares. Ou tem tesouro na terra, ou tem tesouro no céu. Certo? E onde tem o tesouro, está o coração. A pergunta é, o seu coração está na terra? E o meu coração está na terra? Ou o nosso coração está no céu? Não tem como a vida, a prática, o reflexo ser diferente do interior. Não tem como eu gastar todo o meu tempo e toda a minha energia e todas as minhas emoções com algo que de fato não ocupa meu coração. Não, se você está gastando todo o seu tempo, se eu estou gastando todo o meu tempo, toda a minha energia, todas as minhas emoções com isso, é porque de fato o meu coração está nisso. Só que existe uma promessa. Quando ele vier, a coroa da vida vai ser dada para todos aqueles que esperam e amam o dia da vinda. Diz lá em Timóteo. Então, peraí, se eu não espero e não amo o dia da vinda, porque eu invisto o meu tesouro na terra, no fundo, o dia da vinda não é para mim. O risco que o cristão corre é de gastar tanto tempo investindo na Babilônia, que quando chegar a hora de sair, ele vai ficar. Onde está o meu coração? Determina onde vai estar o meu tesouro. E onde está o meu tesouro mostra onde de fato está o meu coração. Amém? Amém. Mas existe uma ordem, ou melhor, uma recomendação. Ajuntem tesouro no céu. Amém? Então, em contraponto com a loucura desse mundo, porque isso é loucura, gente. É loucura. Já dizia Katz Barnea, né? Johnny, essa noite pedirão a sua alma, louco. Para quem vai ficar tudo isso? Para quem? Para quê? Para quê? Mas a loucura desse mundo, ela é contraposta pela Bíblia com um modelo bom, um modelo justo e um modelo correto de lucrar. Abre comigo de novo, volta lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, no versículo 6. Olha isso. De fato, grande fonte de lucro. Diz comigo, fonte de lucro. É a piedade com o contentamento. Só naquele. Fonte de lucro. Quantos aqui queriam ter uma fonte de lucro? A gente tem fontes de lucro, né? O nosso trabalho é uma fonte de lucro. Mas se alguém dissesse assim, tem algo que é uma grande fonte de lucro, é uma oportunidade incrível, a gente provavelmente se atrai, verdade? E aqui Paulo ele apresenta uma fonte de lucro. E que fonte de lucro é essa? Ele diz, é a piedade com o contentamento. Só uma coisa antes da gente continuar, gente. Talvez, em alguns momentos, possa parecer que entender que essa era vai passar é um escapismo. Ah, porque já que tudo vai passar, tudo bem, amanhã eu vou para o céu mesmo. Não. Paulo nos incentiva a continuar trabalhando, tanto que ele diz, quem não trabalha que também não coma. Então sim, trabalhemos. Sim, vamos juntar dinheiro, é importante você ter essa poupança, eu não estou pregando contra isso, gente. O que eu digo é, coloque em seu coração as coisas nos devidos lugares. Por quê? Porque no fundo, o lucro dessa terra é ilusório, mas existe um lucro real. Lucro real. Existe um lucro. Uma fonte de lucro. E que fonte de lucro é essa? A piedade e o contentamento. O que é a piedade? Às vezes essa palavra piedade foi tão associada a um estilo de vida pacato, né? Que às vezes a gente perdeu o real sentido de alguém piedoso. Mas piedade vem do grego eusébia e quer dizer alguém zeloso. Alguém que teme, alguém que é devoto e que muitas vezes se manifesta até em uma violência em devoção.
Aqueles zelotes, né, como tinha na época de Jesus, pessoas que lutavam para tentar bater o governo romano, eles eram piedosos, eram homens que eram chamados piedosos. Por quê? Porque eles tinham uma violência santa, uma raiva contra aqueles que estavam blasfemando o nome de Deus. Então, a piedade, ela não tem nada a ver com ser pacato necessariamente. Ela tem a ver com ser centrado, com ter toda a sua vida moldada por um temor, toda a sua vida moldada por um zelo. Alguém piedoso é alguém que deixa não uma área, não outra área, mas toda a sua vida ser impactada por aquilo que ele acredita. Então Paulo ele diz, a piedade somada ao contentamento é uma grande fonte de lucro. E o que é o contentamento? É estar contente. Sabe, eu achei engraçado enquanto eu preparava, porque muita gente tem ouvido, tanto no secular quanto no religioso, né, na igreja. A gente tem ouvido as pessoas pregando contra como é que eu posso dizer isso? A conformidade, né? Em um certo sentido está certo, em um certo sentido sim, nós não devemos ser conformados. Mas a gente vê às vezes a galera assim mais do empreendedorismo falando, não cara, pelo amor de Deus, você está contente com a situação que você está vivendo? É isso, ter um emprego médio, um carro ok, e isso. E eu acho engraçado porque é justamente o oposto disso que a Bíblia chama de fonte de lucro. É o oposto desse estilo de vida onde nada nunca é suficiente que a Bíblia apresenta. Isso é fonte de lucro. E aí a gente fala, não, mas não é esse tipo de contentamento que Paulo está falando. Será? Passa para o próximo versículo, Sara, por favor, versículo 7. Olha isso. Porque nada trouxemos para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Próximo. Tendo sustento, na minha versão fala alimento, e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, peraí, é desse tipo de contentamento que a Bíblia está falando. É do tipo de contentamento que eu entendo, que talvez, eu não estou dizendo para você ter uma mente pequena, mas sim, o que muitas vezes o mundo chama de mente pequena é uma mente de Deus. Faz sentido isso, gente? Talvez, só talvez, Deus não tenha te chamado para ter uma casa incrível. Talvez Deus não tenha chamado para ter um carro muito legal. E aí? Será que a sua piedade vai continuar intacta? Gente, eu não estou pregando aqui um estilo de vida de ascetismo, onde você necessariamente vai ter que viver pobre porque Deus se agrada disso. Não, eu estou dizendo o seguinte, que Paulo ele diz lá em Filipenses 4, que eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Então, eu sei ter riqueza, sim, eu sei ter riqueza, mas eu sei estar na pobreza. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, grande fonte de lucro é a sua piedade e o seu contentamento. Por quê? Porque desse mundo, para esse mundo a gente não trouxe nada, e desse mundo nada a gente vai levar. Também lá em 1 Coríntios 7, 29, não precisa abrir, a gente vai ler no telão. Diz assim, 1 Coríntios 7, 29. Mas isto digo, irmãos, porque o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, próximo, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Então o que Paulo está dizendo? Ei, o tempo se abrevia, estamos no fim, as coisas têm que começar a tomar um outro nível de importância, as coisas têm que começar a tomar um outro nível de relevância na nossa vida. Cara, você pode se utilizar do mundo sim, inclusive Paulo fabricava tendas, mas que seja como se você nem usasse, não deixa isso tomar o seu coração. Você compra, pode comprar, mas é como se você não possuísse nada. Por quê? Porque não dá para você tirar nada de alguém que não possui nada. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o contentamento é a chave para uma vida cristã plena. Deus tem nos chamado hoje para entender isso. Por quê? Porque o contentamento é uma urgência dos últimos dias. Ele diz, porque o tempo se abrevia, então comecem a viver assim, assim, assim. Comecem a viver assim, assim, assim. Por quê? Porque esse tempo está acabando. Essa realidade está acabando e tem uma nova realidade vindo. Se você soubesse de antemão
que um novo presidente fosse assumir, e que isso te demandaria tomar essa e essa atitude, falo economicamente, falo de planejamento, você certamente tomaria, porque você tem uma certeza. Da mesma forma, a gente precisa se planejar para a era que há de vir. E quando chegar lá, o que a gente vai ter a apresentar? Lá em Timóteo, voltando para o texto principal, Paulo ele vai falar, no mesmo texto, no mesmo capítulo, ele vai falar com Timóteo, para se lembrar. Olha isso, Timóteo 6, 1 Timóteo 6, no versículo 14. Olha só, aguardar esse mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada, pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele diz, vai haver uma aparição, a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, e no devido tempo vai acontecer, não se esqueça disso, guarda esse mandamento imaculado. Por quê? Porque ele está vindo. Porque ele está vindo. O fato de que Jesus vem muda o nosso senso de prioridades. O fato de que Jesus vem muda a nossa organização do tempo. O fato de que Jesus vem muda aquilo que tem importância no nosso coração, porque ele está vindo. Abraão viveu como peregrino na terra que ele possuía, porque Deus tinha dado por promessa. Mas diz que ele viveu como peregrino, habitando em tendas. Você tem noção que Abraão andou por Canaã, que era a terra dele, dos filhos dele, que Deus tinha prometido, e ele nunca construiu uma casa. Ele nunca botou um alicerce no chão. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele aguardava uma outra cidade, que tem fundamentos, do qual Deus é arquiteto. Ele aguardava a cidade que vinha do céu. Então na terra, era como se ele não vivesse aqui. Por quê? Porque a nossa pátria está nos céus. Será que estamos contentes? Será que temos sido piedosos? Ou será que o nosso descontentamento tem nos privado da piedade? Porque é isso que acontece. Eu só posso fazer com que a minha vida seja toda pautada na minha fé, se eu estiver contente. Quando eu começo a ocupar o meu coração com muito descontentamento, com muita avareza, com muita ganância, eu acabo perdendo o foco daquilo que eu realmente deveria estar tendo foco. Eu acabo perdendo a força e a energia para investir naquilo que eu realmente deveria estar investindo, no reino de Deus, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, não é o seu trabalho que te dá o seu sustento, é buscar o reino de Deus. Aqueles que vivem pelo trabalho, vão viver pelo trabalho. Aqueles que vivem pelo reino, vão viver pelo reino, independente do trabalho. Então qual que é o segredo aqui? Você trabalha para manifestar a glória de Deus no seu trabalho, não para ganhar dinheiro. Porque se hoje você perdeu o seu emprego, mas você estiver com Jesus, o seu sustento virá, nem que seja um corvinho trazendo um hambúrguer para você. Amém? Não é do seu trabalho que vem o sustento, sabe? Na época da Reforma Protestante, eles acreditavam que a única forma de trabalhar para Deus era se você fosse um monge, ou um padre, ou alguém que servisse no ambiente eclesiástico. Mas quando vieram os reformadores, eles iniciaram uma nova fase. E eles chamavam o estilo de vida do cristão deveria ser coram Deo. E o que é coram Deo? Traduzido do latim é diante da face de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles entendiam que não era só no templo que Deus olhava, que Deus observava o que estavam fazendo, mas em todo lugar. Nós estamos diante da face de Deus. Deus olha e recebe como adoração, ou não, tudo aquilo que fazemos. Então eles pregavam, se você fabrica cadeiras, cara, que você fabrique coram Deo, você fabrique diante da face de Deus, sabendo que Ele te observa e que Ele recebe aquilo ali como adoração, se você o faz com zelo, se você o faz como adoração. Da mesma maneira que Deus ele contempla um serviço nosso dentro da igreja, no seu trabalho, se o seu trabalho traz glória para Deus, Ele recebe isso como uma adoração e você está investindo no reino de Deus. O problema é quando o trabalho é pelo trabalho. Quando trabalhamos por trabalhar, trabalhamos pelo dinheiro, nós trabalhamos para glorificar a Deus. E da mesma forma como vem alguém aqui e toca um violão, e toca um teclado, e ele glorifica a Deus com o seu trabalho, você glorifica a Deus ou não? Amém? Então Deus ele nos ensina a viver uma vida contente e piedosa.
onde todas as áreas dela sejam impactadas pelo reino. E ao mesmo tempo, nós não tenhamos preocupações. Sabe, quando Deus fala de buscar primeiro o reino de Deus, Ele primeiro começa combatendo a ansiedade. Ele diz, não andei ansiosos. Sabe, se nós realmente entendêssemos o que é que a Bíblia diz, e tivéssemos fé e acreditássemos naquilo que a Bíblia diz, eu não digo que nós seríamos todos ricos, mas eu tenho certeza que não teríamos necessitados no nosso meio. Porque o justo não mendiga o pão. Como diz meu pai, né? Pode ser o pão com amém. Pode abrir e só ter amém. Mas não mendiga o pão. Se há necessitados, e eu falo necessitados mesmo, gente. Amém? Vocês estão entendendo aqui, né? É porque ainda não foi pleno o entendimento daquilo que a Bíblia diz. Não andeis ansiosos. Se o passarinho ele não planta e come, se a flor, e é legal porque é sempre as mesmas duas coisas, né? Vestir e comer. Então, se você está vestido e comeu hoje, você já está mais ou menos não, você já está dentro do que a Bíblia manda você ser grato. Amém? Quem aqui está vestido? Amém? Quem aqui comeu hoje, a não ser se você fez jejum, aí não, né? Mas a Bíblia nos ensina isso, a piedade e o contentamento. Agora eu pergunto, como nós podemos ajuntar tesouro? De forma prática, o que fazer para ajuntar tesouro? E agora eu estou caminhando para o final. Eu brinquei com minha mãe e com meu pai, que quando um pregador, alguém que está pregando, ele diz que está terminando, isso não quer dizer absolutamente nada. Você pode ter certeza que isso não quer dizer nada, ele pode estar na metade da pregação, ele fala que está terminando, te dá um gazinho para continuar ouvindo, e às vezes ele vai gastar mais tempo depois de ter falado que está terminando. Não vai ser o caso hoje, amém? Amém. Mas a Bíblia dá algumas orientações, lá em Timóteo mesmo, no capítulo 6, no versículo, vamos ler a partir do 10. Diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fala para o seu irmão que está do seu lado, diz assim, fuja. Fuja. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Sabe, eu acho legal como esse texto começa. Mas você. Então ele está falando de um tipo de gente que se afadiga correndo atrás de dinheiro, um tipo de gente que se afadiga com as coisas desse mundo, um tipo de gente que vai cair em muitos enganos, que vai se desviar da fé porque amou ao dinheiro, porque amou a essa era, e ele diz, mas você, homem de Deus. Eu acho legal esse termo homem de Deus, né? Porque homem é antropo, Deus é teos. Então normalmente a gente sempre fala do antropocentrismo, do teocentrismo, de Deus no centro, do homem no centro, não é? E todo esse modelo de pensamento, esse modelo de agir, que a gente fala de ajuntar dinheiro, é muito homem, né? É muito o homem no centro, a minha vida no centro, o que eu quero no centro. E aí ele fala, você sim, você é homem, mas você é um homem de Deus. Você é um antropoteos. Você é um homem que pertence a Deus. Você não é um homem, você é um homem de Deus. Tem um pertencimento aí. Você pertence a alguém. Então você não vive como os outros que não pertencem a ninguém, ou melhor, que pertencem a essa era. Você é um homem, sim, mas é de Deus. Você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Gente, a Bíblia não fala de moderação quando se trata de se excluir da era presente. Ela não fala de uma atitude de equilíbrio, ela fala de uma fuga. Por quê? Porque é muito fácil, é muito sutil acabar sendo dominado pelo que nos cerca. É muito sutil. Do mais simples, do mais besta, até o mais complexo. Todos nós podemos ver os impactos do cotidiano na nossa vida, gente. É normal, a gente vê os impactos do dia a dia. Da correria que todo mundo nos impõe. Eu fiquei parando para pensar, gente,
Será que realmente existiu esse tempo que o pessoal fala? Onde as pessoas trabalhavam 6, 8 horas por dia, depois voltavam para casa, jantavam com a família, iam para o culto, e a gente escuta as histórias dos avivalistas, né? E tinha um culto do lar. E tinham tempo para sair nos finais de semana para pescar, e ter retiros de oração. Gente, será que isso aconteceu algum dia? Onde a pessoa ela não chega em casa e trabalha de novo, e vai no outro dia estuda e trabalha, e será que realmente existiu um tempo onde a sociedade não nos impunha um ritmo tão acelerado que a gente nem para pensar no absurdo que isso é? Será que isso existiu? E existiu. E será que talvez a gente não deveria nos esforçar mais um pouquinho, para pelo menos um pouco, diminuir essa intensidade, que é completamente humana? Fuja, fuja. Em meio a tudo isso, na medida do possível, fuja. Fuja disso, desse amor desordenado ao dinheiro. Amém? Que, enfim, não é só do dinheiro, a gente já falou sobre isso. Vamos ver o que mais? Diz assim, lá no 11. Fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Falam de virtudes aqui, gente. Quando a gente fala de ajuntar tesouro no céu, não é só aquilo que você faz, é também aquilo que você está se tornando. Amém? Então Deus, Ele deseja nos tornar pessoas que vão se encaixar naquela era. Nada adianta ter muito tesouro lá e não poder entrar, porque a Bíblia diz, de fora ficam os cães, de fora ficam os adúlteros, de fora ficam os avarentos, de fora ficam os imorais. Então não adianta ter muita coisa lá e nem entrar. Por isso que a Bíblia diz que muita gente vai chegar e vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, isso e aquilo. Ele vai dizer: para longe de mim, não vos conheço. Afastai de mim, vós que praticam a iniquidade. Então tem a ver também com quem estamos nos tornando e não somente com o que estamos fazendo. Então a Bíblia diz: siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Eu não vou parar para explicar cada um deles, você pode pesquisar em casa, amém? Porque senão a gente vai comer muito tempo. Combata o bom combate da fé. Quando Deus ele nos chama para a fé, quando Deus ele nos fala: cara, diminui um pouquinho o valor do que você faz aqui na terra e dá mais valor para o que você vai fazer para mim, é disso que ele está falando. Existe um combate, existe uma guerra a ser travada, existe uma luta, e a luta fala de algo árduo, fala de algo que vai exigir sim o nosso esforço, que vai exigir sim o nosso tempo. E por quê? Para quê é esse combate? Esse combate é porque Deus está fazendo algo na terra. Deus ele quer fazer algo na terra. E a gente tem forças que operam para que Deus não faça. Então a gente vai cooperar com Deus para fazer isso acontecer. É simples, não é? É tranquilo. Deus quer fazer. O que Deus quer fazer? Deus quer vir habitar na terra. Deus quer vir habitar com o seu povo. Mas para isso ele precisa ter um povo. Sim? Então, evangelizar. Amém? Mas esse povo precisa estar forte, esse povo precisa estar entendendo. Então cuidar de pessoas. Gente, nada daqui é novo, eu estou falando coisa que todo mundo já sabe, amém? Então, cuidar de pessoas é lutar o bom combate da fé. Sabe uma coisa, a gente falou sobre isso, do escapismo. Cultivar um mundo justo é algo que agrada a Deus. Sabe, eu sempre gosto de ler e reler essa história de um dos discípulos de John Wesley, que se envolveu com a política. Lá na Inglaterra, eu esqueci, me fugiu o nome dele agora. E ele é um discípulo de John Wesley, e a gente tem a correspondência das cartas. E o que ele fez de grande, ao contrário de John Wesley, não foi pregar, necessariamente, mas ele foi o voto decisivo na Assembleia da Inglaterra, para abolir a escravidão na Inglaterra. E eu não sei se você sabe, se você se lembra de quando você estudou história, mas o país responsável por abolir a escravidão em todo o mundo foi a Inglaterra. Por quê? Porque ela começou a impor sanções comerciais a todos os países que ainda não tinham abolido a escravidão, como o Brasil, por exemplo. Então, por causa da pressão dos ingleses, que era muito forte na época, a gente tem até aquela expressão que era para inglês ver, né? Então, muitas vezes chegavam os ingleses aqui ao fiscalizar, e eles mostravam um Brasil muito bonitinho, que não era o prático. Mas, no final, isso acabou culminando no fim da escravidão, por causa de um homem que se posicionou culturalmente por pessoas que ele talvez nunca fosse conhecer, por escravos que talvez ele nunca fosse encontrar. Mas ele entendeu uma causa, ele entendeu: a justiça de Deus é que não haja escravidão. Então, eu vou lutar por isso.
Quantas causas a gente está se engajando que não tem necessariamente a ver só com a pessoa que eu estou vendo na minha frente. Sabe, Deus se agrada disso também. Então, o que nós temos construído? Combatendo o bom combate da fé, praticando a justiça social, pregando, evangelizando, cuidando. Amém? Combatendo o bom combate da fé. E tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado, e de qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Tomar posse fala de algo que exige esforço. E eu não estou falando aqui de calvinismo e arminianismo, amém? Eu estou falando aqui de que existe um padrão comportamental. Existe um trabalho a ser feito. Nós não estamos numa sala de espera, numa sala de embarque, esperando para subir. Amém? Deus, Ele nos confiou algo. Ele nos confiou uma vida eterna. E como é que a gente entra nessa vida? Ajuntando o tesouro nessa vida. Nos tornando as pessoas que vão poder entrar. Desapegando dessa terra, desse sistema que quer nos abraçar. Fugindo. Amém? Porque existe uma realidade vindoura. Existe uma era que há de vir. E existe um tesouro lá. Amém? Amém? E até quando? Até quando é para a gente fazer isso? Próximo versículo, Sara. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que, na presença de Pôncio Pilatos, fez boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento. Que mandamento? Este quer dizer o que ele acabou de falar. De fugir dessas coisas, de se tornar uma pessoa que segue a justiça, que segue o amor, que segue a fé, de combater o bom combate e de tomar posse da vida eterna. Ele diz, guarda este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Então, até quando? Até que Ele venha. Amém? Até que Ele venha, nós combatemos o bom combate. Até que Ele venha, nos esforçamos para nos tornar pessoas melhores. Até que Ele venha, fugimos daquilo que quer nos prender aqui nessa terra. Até que Ele venha, tomamos posse da vida eterna. Até que a vida futura, até que a era vindoura se torne a era presente. Até que Ele venha e olhe para nós e diga, ei, servo bom e fiel, cadê os talentos? Ou melhor, cadê os talentos, servo? E Ele pega e Ele diz, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, você foi fiel no pouco. E por isso eu vou te colocar no muito. E aí a gente chega muitas vezes, eu espero que não, com aquele único talento. Não fiz nada com ele. E aí? Servo mal. Servo mal. Você foi infiel no pouco. Vai para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Entendeu? No céu é o lugar de juntar tesouro. Amém? Amém. Vamos orar? Se puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e nesse primeiro momento está fazendo uma oração, pedindo a Deus para que te mostre as áreas da vida que muitas vezes tem tomado o seu coração de uma forma que não deveria estar tomando. Será que é o trabalho? Será que talvez seja o seu estudo? E, gente, eu não estou falando necessariamente do seu tempo, é necessário trabalharmos, é necessário estudarmos. Mas quanto do seu coração isso tem tomado? Quanto das suas emoções, quanta paz você tem perdido por causa dessas coisas? Senhor, sonda-nos e conhece-nos. Olha para dentro de nós e nos contempla, Pai. Em nome de Jesus, nos faz, ó Deus, entender o que realmente e o que de fato, Deus, traz lucro e o que é um lucro enganoso, Pai. Deus nos ensina, assim como o Senhor ensinou Paulo, a viver contentes em todas as situações, Deus, porque a piedade e o contentamento é uma grande fonte de lucro. Deus nos faz sair desse ritmo acelerado da era presente, que nos consome de dentro para fora e que nos torna vazios, e nos ensina, Deus, o ritmo do céu. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus, a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem ditado. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a combater o bom combate da fé, nos dá um escape desse mundo, mesmo em meio ao tempo tão difícil, mesmo em meio ao tempo que quer nos submergir. Pai, em nome de Jesus, nos mostra um caminho mais excelente. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a nos tornarmos pessoas que vão ser adequadas às bodas do Cordeiro, que vão ser adequadas ao dia da Tua vinda. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a tomar posse da vida eterna. Deus, nós queremos fugir desse sistema, nós queremos sair da Babilônia e nos tornarmos pessoas que vivem de acordo com o céu. Queremos chegar naquele dia e ouvirmos o Senhor dizer que somos servos bons e fiéis.
Queremos, Deus, ajuntar tesouro onde a traça não corrói, onde a ferrugem, ela não corrói, ela não destrói. Deus, queremos esse lugar. Queremos, Deus, ser ricos no Senhor e não ricos neste mundo. Em nome de Jesus, Pai. Dizemos que somos amigos teus e somos inimigos do mundo e não o contrário. Em nome de Jesus, Pai. Recebe o nosso coração e nos ajuda a viver todo o tempo diante da tua face. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Jesus, irmãos, amém? Irmãos, que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude, porque, na verdade, o tempo tem nos pressionado a sermos essas pessoas. A gente corre de um lado para o outro, a gente passa o dia inteiro trabalhando, atendendo pessoas, fazendo coisas, e no final do nosso dia a gente pensa, ai, eu não tive tempo. E aí alguns, né, corajosos, levantam na madrugada, como o Evaldo, né, Evaldo? Levanta na madrugada, todo dia, mas outros que estão bem mais cansados, né, ainda não aposentaram, dormem a madrugada toda. E aí, no outro dia, a gente se pergunta, meu Deus, eu não tive tempo. Mas eu fico pensando, naquele grande dia, essa senha, eu não tive tempo, não vai adiantar de nada. Porque Ele vai dizer, eu te dei 24 horas. Será que não foi um tempo suficiente para você ter um pouco de tempo para mim? Eu sei que nós já oramos, mas nós podemos orar arrependidos por isso, pedir perdão ao Senhor. Eu queria convidar você a orar comigo, pedindo perdão ao Senhor. Porque, às vezes, a gente que é mãe, né, Vânia? Um dia desse, a Vânia estava me falando, nossa, eu estou com saudade daquele tempo, que eu tinha mais tempo. Não é? A gente tem um trabalho no horário de shopping, né, Nano? Que é aquela loucura, o dia inteiro, de manhã, tarde, noite. E a gente fica assim, Deus, cadê o tempo? Mas o tempo continua lá, irmãos. Nós precisamos fazer valer o tempo que Deus nos confiou. E quando eu ouço algo assim, eu entendo o amor e o cuidado de Deus com a igreja. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Se Ele está nos alertando para que nós abramos mão dessa era presente, em todos os aspectos, irmãos, essa era presente vai só acelerar mais a correria, para que a gente seja como no Egito, não tenha tempo. Vocês lembram da estratégia de Faraó? Eles estão querendo ir para o deserto adorar a Deus, então eu vou pôr mais carga e jugo sobre eles. Se antes tinha alguém para pegar lá o tijolo, agora eles vão ter que fabricar o tijolo. Ou seja, é uma estratégia que se repete ao longo das eras. Muito ativismo para que a gente fique longe de Deus. Mas nós vamos orar nessa hora. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, como igreja aqui no Chácaras. Senhor, nós nos arrependemos, meu Deus, porque nós lembramos com saudades daqueles dias que nós acordávamos nas madrugadas, naqueles dias que nós priorizávamos o tempo no monte, somente nós e o Senhor. Aqueles dias, Senhor, em que nós dizíamos para a nossa família, agora não, a porta está fechada, porque eu vou orar. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, nos resgata, Senhor. A palavra é essa, nos resgata, Senhor, desse lugar de tanta correria, desse lugar de tanta agitação, de busca pelas coisas que são aqui dessa terra. Nos ajuda, Senhor, a olhar para as coisas que são do alto, a pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Nos ajuda a olhar para Ti, Jesus. Nos ajuda a encontrar estratégias, encontrar momentos para termos o nosso encontro com o Senhor. Nós pedimos, ajuda-nos, Pai, por amor do Teu nome. Santifica-nos com a Tua palavra nessa noite. Que essa palavra venha realinhando mente e coração. Venha realinhando motivações, Senhor. Deus, que nosso coração se aqueça nessa noite com intensidade, desejando a Tua presença mais do que todas as coisas. Não apenas de palavras, Senhor. Não apenas de palavras. Deus, eu quero abençoar os meus irmãos, aqueles que trabalham dirigindo, que ali dentro do carro
seja o lugar de intimidade, o lugar de falar com o Senhor, seja um secreto, Senhor, estabelecido com os teus filhos. Eu oro por aquelas que trabalham, Senhor, em meio a escritórios, aqueles que trabalham em meio a escritórios, empresas. Meu Deus, que durante o dia o Senhor levante oportunidades para eles terem encontros pessoais contigo. Pai, eu oro por aquelas que ficam em casa cuidando, atarefadas dos filhos, da casa, dos afazeres. Meu Deus, que seja um jardim regado, que a tua presença seja um manancial de vida ali naquela casa. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que se colocam de pé na madrugada, que o Senhor os responda, como diz a tua palavra, que aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Deus, confirma a tua presença sobre cada um que veio aqui e sobre aqueles que estão em casa assistindo. Confirma a tua presença, Senhor. Ainda nesses dias, que haja um rebuliço espiritual na nossa vida, para que nós saibamos a importância de buscarmos mais a tua presença. Porque, Senhor, a piedade aliada ao contentamento é fonte de lucro. E nós queremos nos enriquecer disso, em nome de Jesus. Amém. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Sim, meu Deus. Minhas raízes, Gabi, vem cá ajudar a gente. com minhas Lágrimas. Isaac, gotas de vem ajudar a gente. adoração. Senhor, não quero que os meus olhos Não deixa, Jesus, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, e Senhor. me resgata todos os dias só pra te adorar. É isso que nós queremos ser, Senhor. Teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos Não deixa, Jesus. percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca Diga isso a Ele. o desejo de te adorar. Senhor, não quero. Senhor, não quero que os meus olhos Você pode dizer a Ele. Não deixa, Jesus. percam o brilho. Não deixa, Jesus. Do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca Oh, Senhor. o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, Resgata-nos, e me Jesus. resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, Senhor. primeira essência, jardim particular. Oh, aleluia, Senhor. É isso que nós precisamos, Pai. Ser o jardim particular do Senhor. Que nessa noite, ainda quando dormirmos, o Teu Espírito fale ao nosso coração e nos leve a um momento de resgate, de renovo, de realinhamento.
Senhor, leva o teu povo em paz e segurança. Leva o teu povo protegido, seguro aos seus lares, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o povo de Deus, e sobre todos aqueles que clamam por Ti, espalhados por toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Que o Senhor te dê um renovo e te dê mais amor por Ele. Amém. Amanhã tem aliançados, hein?